Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a essa sessão de Earth Flow, que é uma técnica energética de conexão com a Terra. E é uma energia que a gente deveria aprender desde criança. A gente encarnou, teve um corpo, a gente deveria saber se conectar e nutrir e crescer isso e poder manipular isso como direito de existência. A gente tem um corpo, a gente está encarnado nesse planeta e a gente deveria ter esse senso de comunhão e possibilidade de criação com esse planeta desde que a gente chegou. Mas não é bem assim que a banda toca, e é por isso que a gente tem a energia que eu estou apresentando aqui para vocês, que é o Earth Flow, que é um convite para você pegar o que você sempre soube, que é possível com a encarnação, de você como ser infinito, escolhendo ter uma vida e um corpo aqui, e essa brincadeira com esse planeta. E então eu quero que o convite é a inclusão de todas as coisas. E eu quero que vocês incluam no campo energético de vocês, eu quero que vocês incluam a possibilidade de que talvez, Deus o livre, mas assim, talvez vocês sejam o ser infinito que a gente vem falando que realmente somos. Gostaria que vocês possam incluir a possibilidade do ser infinito, que além desse corpo que estamos presenciando, vivendo aqui na Terra, que toca nas coisas, que sente as coisas, desfruta as coisas, cria o dinheiro que você tem para comprar as coisas, você começa a incluir cada vez mais essa capacidade incrível, essa habilidade incrível de que, mesmo que as nossas mãos não sintam, os olhos não vejam, o ouvido não escuta, a boca não saboreia, mas que tem coisas que você sabe, que a gente chama de intuição. E que essa intuição te sintoniza com coisas que o nosso cognitivo, a nossa mente não consegue entender. Mas que faz parte também da experiência dentro desse planeta. A exploração de ter um corpo que sente, um corpo que se emociona, um corpo que presencia o prazer e a dor de estar vivo, e também tem essa intuição, esse senso de que vai além do nosso corpo. A gente encarna, não somente o corpo, a gente encarna esse planeta inteiro. E o planeta não tem olho, o planeta não tem ouvido, o planeta não tem língua, o planeta não tem nariz, o planeta não tem pele como a gente tem assim com os nossos corpos. E ainda assim o planeta cria infinitamente, abundantemente, sem parar, com fluxos que recebe do universo inteiro. Então começa a incluir no espaço que você é a possibilidade que vai além do seu corpo. Inclui o seu corpo. Todas as coisas incríveis que ele tem, que a Terra te deu para criar junto com ela. E começa a incluir o que vai além dele. Começa a incluir essas percepções que vão além do seu corpo.
Começa a incluir o que a Terra quer te falar, o que a Terra veio te contar, os mistérios que você escolheu vir aprender para ser e vibrar de uma maneira diferente quando você acessa a Terra. O que você esqueceu quando veio para cá que você pode lembrar agora? O que mais você pode incluir que você esteve excluindo? O quanto mais a gente pode funcionar com a Terra, que inclui e cria com todas as coisas. A Terra não tem absolutamente ponto de vista nenhum sobre nascimento e morte. Inclusive, existe um prazer incrível na morte, da mesma forma em que há um prazer incrível no nascimento. Então comecem a incluir o prazer. Inclua o prazer nas coisas que a gente considera errado. Inclui o prazer nas coisas que dão medo. Inclua o prazer nas coisas feias. Porque é muito engraçado como quando a gente começa a olhar para o medo, como ele é um mecanismo de defesa para que a gente continue vivo. A gente tem medo de altura, a gente tem medo de se colocar em situações de risco, que o corpo vai mostrando para você as coisas de tipo, olha, se você for nessa direção, o corpo vai se machucar e vai morrer. Mas, por exemplo, quanto prazer que tem numa queda livre? Quanto prazer que tem na falta de controle? E a gente deixa o medo que tá ali para instilar a gente a fazer perguntas. Mas em vez de fazer perguntas, a gente simplesmente vai no automático que a gente tem que simplesmente fechar aquilo, não se abrir aquilo. Então vamos começar a inclua o medo no seu campo de visão, no seu campo de consciência. Inclua todas as coisas no seu campo. Porque se você estiver escondendo isso de você, se você esconder o medo de você, você nunca vai conseguir olhar para ele como o mecanismo de defesa que ele é, que é, eu acho que eu poderia fazer uma pergunta diferente aqui. Inclua a raiva também. Inclua essa força propelente que é a raiva. Para que você possa ter o impulso de mudar as coisas que você não consegue mudar no momento. Você está frustrado, está com raiva. Isso não muda. Nunca vai mudar, nunca mudou, sempre funcionou assim, mas você sabe que tem alguma coisa diferente, você sabe que tem uma coisa diferente, você sabe que tem uma coisa diferente. E a Terra está te mostrando o tempo todo que se tem uma pedra no caminho, a raiz cresce em torno dela. A vida sempre encontra um jeito. E por que você não encontraria? Inclui todas as coisas que você vem excluindo. Não é porque não é porque você está excluindo que essas coisas não estão ali, mas fica de frente com elas.
Você não precisa tocar nela, você não precisa mudar nela. Nada. Você só precisa baixar as barreiras e ver que talvez aquele monstro que você colocou do outro lado não era nada do que você estava pensando. Então, baixa as barreiras e deixa a terra entrar. Abre a porta e deixa a terra entrar. Oi, terra. Oi, terra. Eu escolho ser tão vulnerável quanto você é. Eu escolho ser tão gentil e poderosa quanto você é. Eu escolho não parar como você, terra. E eu escolho criar com todas as coisas. Eu escolho o prazer de criar com todas as coisas. Eu escolho o prazer de criar com a vida e eu escolho o prazer de criar com a morte. E eu me abro, eu me abro, eu me abro, eu me abro, eu me abro. Terra me mostra. Terra, eu me coloco aqui. Eu sou aqui com você. Mais e mais de mim, sem medo. Eu me permito baixar as barreiras para espiar todas aquelas coisas que eu falei para você que eu tinha medo e que eu estava evitando. Eu me permito baixar as barreiras só um pouquinho, só para dar uma espiada. Eu vejo com os meus olhinhos. Que talvez aqueles monstros não estão com nada. E eu acolho a minha criança que tinha medo de tantas coisas. Eu digo para ela: ei, a gente dá conta. Não precisa de tanto medo, mas eu incluo esse mecanismo. Me ajudou muito. Gratidão. Mas agora eu tenho outros recursos. Gratidão. Gratidão pela sua inteligência. Hoje a Terra me mostrou o que é me respaldar. Hoje eu consigo me comunicar. Hoje eu consigo usar ferramentas diferentes. Hoje eu consigo me reerguer.
Então, Terra, me mostre. Me mostre como criar como você. E eu me abro. Eu me abro para a criação. Eu me abro para os fluxos infinitos e abundantes da Terra. Eu me abro para a criação de um futuro que seja sustentável em 500, 1000, 5000 anos. Eu me abro para essa criação grandiosa, para ser parte disso, para receber disso, para contribuir com isso. E para tanto eu trago mais de mim aqui, mais presença, mais do meu ser, mais do meu ser. Menos mecanismos de defesa e mais do meu ser. Eu permito que mais e mais de mim permeie essa barreira e nutra o meu corpo e a terra. Eu me abro, eu me abro, eu me abro. Então, eu consigo incluir mais de mim. Mais da infinitude do meu ser aqui. Dançando com todas as moléculas desse planeta, com cada um dos átomos e moléculas. E quando a gente vai quando a gente entra no nível molecular das coisas, nuclear das coisas, quando a gente vai lá para os átomos, não tem como a gente julgar as coisas como certo e errado, porque é somente algumas partículas e espaço. Quando a gente inclui tudo isso, quando a gente inclui a possibilidade de criar e manipular e brincar com as coisas em nível atômico, é só uma brincadeira, então não tem nada de certo e errado com as coisas que a gente vai movimentar, não é mesmo? Então inclui. Inclui todas as pequenas coisas desse planeta. Inclui as coisas invisíveis. Inclui as coisas incognoscíveis. E pede para elas agora dançarem com você. Pede para que elas brinquem com você e que elas se entrelacem com você. Entrelaçamento quântico.
dos elementos e elementais da criação. E pede para que elas contribuam para a criação das coisas desse futuro que você quer, sustentável com esse planeta que você gostaria de criar. Se abre. E daí a matéria é todos esses espaços e energias colapsados em matéria. Então esteja nesse espaço de vastidão infinita, com esses átomos e moléculas. Veja o que você gostaria de criar, pede contribuição para a Terra e esses elementos e elementais, e agora puxa eles para você colapsar eles em matéria. Puxa. Para eles contribuírem para o que você gostaria de materializar nesse planeta. O que você gostaria? O que você gostaria de criar? E se você não sabe o que criar, talvez seja essa pergunta que você tem para fazer. O que você gostaria de verdadeiramente criar para que você possa puxar isso até você? Porque se você não sabe o que você quer criar, o automático vai criar para você. Então inclua todas as possibilidades, até aquela que inclui exatamente o que você, alecrim dourado, quer. O que funciona para você, que te dá alegria, o que faz a sua vida, o seu corpo, a sua existência nesse planeta ser abundante, ser feliz, ser próspera. O que são essas coisas? E agora se abra para mais disso. Se abra para a criação mágica, imparável, como esse planeta. Que começa pequenininho de uma semente e vai crescendo, crescendo, sem parar. Por centenas de milhares de anos, que nem as sequoias e as árvores. Não tem prazo de validade, elas continuam. Gratidão, Terra. Gratidão por trazer essa energia. Gratidão a todos vocês que participaram dessa sessão em grupo. Eu vou finalizar, mas o fluxo segue com vocês. E eu coloco a gravação assim que possível lá no grupo para vocês escutarem, reescutarem quantas vezes vocês quiserem. Gratidão. E boa semana! Bora criar como esse planeta. Bye!